Bom dia, turma. Sejam bem-vindos à nossa última aula do curso, aula número 10. Espero que todos estejam bem, todos estejam passando bem aí durante a pandemia. Ninguém esteja com a sua saúde ameaçada. E a gente continua, nosso curso online por aqui. Vamos finalizar hoje o curso sobre Kant e as ciências para Kant, tá certo? E hoje nós vamos finalizar lendo algumas passagens da Crítica da Razão Pura que são as minhas favoritas, tá certo? São as passagens assim do início da doutrina transcendental do método, ok? Então, recapitulando um pouco a aula passada, na aula passada a gente falou sobre a metafísica, sobre o erro da metafísica, por que a metafísica não consegue criar juízos sintéticos a priori válidos, tá certo? E a gente viu que são erros causados pela estrutura da razão, A razão, para Kant, é uma faculdade de criar raciocínios, só que o raciocínio ele pode ir para dois lados. Simplificando a questão, é o seguinte: ele pode progredir para frente ou para trás. Ele pode progredir da primeira premissa, a premissa maior, para a conclusão, ou você pode pegar uma conclusão e procurar que premissa justificaria aquela conclusão. E aí, se você for raciocinar para cima, procurando uma premissa maior, cada vez maior, que esteja acima da primeira premissa, você acaba chegando no problema do incondicionado, que é buscar a primeira premissa de todas, A gente falou mais sobre isso na aula passada eu espero ter explicado melhor, mas é por isso que existe o problema, por exemplo, da primeira causa, Qual é a primeira causa que é incausada, ou seja, uma causa que é incondicionada, tal. Também é um problema da totalidade das coisas, Se você pegar uma disjunção com um certo número de coisas, você sempre pode acrescentar mais coisas nessa disjunção, se você raciocinar ao contrário, raciocinar para cima. O raciocínio do silogismo disjuntivo normal é para baixo, ele vai eliminando parcelas, e especificando cada vez mais a disjunção. Só que se você raciocinar ao contrário, em vez de eliminar, você inclui. E aí chega no problema da totalidade, Qual é o problema da totalidade? Como é que eu sei que eu já incluí tudo no raciocínio, Todas as proposições possíveis, como é que eu sei que não é possível acrescentar mais nenhum elemento? Então, o problema do início, o problema da totalidade, e também o problema do sujeito que não é objeto, O sujeito que é puro sujeito pensante e não é objeto de nada e tal. Então, esses são problemas que são criados a partir da estrutura lógica da razão, e são problemas necessários, e esse é o motivo que Kant tem, para afirmar que a metafísica cria problemas necessariamente. A metafísica não cria problemas para o conhecimento humano só porque as pessoas se equivocam no uso da metafísica, mas porque ela necessariamente chega nesses raciocínios ascendentes que geram conceitos que estão fora dos limites da experiência humana e fora dos limites de qualquer experiência possível, porque não existe nenhum evento que você possa conceber como sendo o primeiro evento de todos dentro do limite de uma experiência. Você pode conceber arbitrariamente, Daí surge a ideia de Deus, Kant chama esses conceitos criados pela razão através de raciocínios problemáticos de ideias, tá certo? As ideias da razão. Daí chega a ideia de Deus, por exemplo, que é arbitrariamente decidido como sendo a primeira coisa de todas. Só que aí a questão é como é que a gente pode chegar nisso, dentro do limite da experiência, E não tem nenhum outro evento que se encaixe nisso. E aí a ideia de Deus, a ideia de cosmos, a ideia de alma, como sendo ideias incondicionadas que representam o resultado do raciocínio ascendente. O raciocínio que dá problema é o ascendente, tá certo? Então, isso foi o assunto da aula passada. Gostaria de acrescentar uma informação às informações da aula passada, que é o seguinte: tem gente que diz, então Kant não acreditava em Deus, porque ele diz que Deus é uma ideia criada pelo erro da razão, Um raciocínio equivocado. Na verdade, Kant acreditava em Deus, Kant era uma pessoa religiosa, e se bem que ele tinha alguns pequenos conflitos com a igreja da época, por ser um livre pensador, um dos grandes símbolos do iluminismo, a igreja da época não via Kant assim tão bons olhos, Mas ele ainda era cristão, ele foi enterrado ao lado da igreja, da cidade dele, cidade de Königsberg. Ele foi enterrado ao lado da igreja, o que mostra que ele ainda tinha alguma participação na vida religiosa da cidade, apesar de que as pessoas mais fervorosas eram enterradas dentro da igreja, não ao lado, tá certo? Mas a questão é que, para Kant, Deus pode ser um objeto da fé, você pode acreditar em Deus pela fé, mas não é um objeto do conhecimento, ou seja, não há ciência possível do objeto Deus, tá certo? Nem do objeto alma, nem do objeto cosmos, a totalidade do universo.
o universo como um todo, certo? Como um todo, ok? Então, isso quer dizer que ele não era religioso? Não, ele era religioso, só não entendia Deus como sendo objeto de um conhecimento possível, tá certo? Então, um conhecimento válido, pelo menos um conhecimento válido, tá certo? Agora, isso resolve um dos problemas da crítica, da razão pura, né? A gente viu logo no início, nas nossas primeiras aulas, que Kant queria responder 3 coisas. Como é possível a matemática pura? Como é possível a física pura? E por que não é possível a metafísica pura? Porque a metafísica é necessária para a razão, mais problemática, né? Mas ela não alcança o objetivo de ser uma ciência verdadeira. Então, o capítulo passado, o capítulo da dialética, resolve a questão de por que a metafísica é necessária como consequência do raciocínio humano, mas não é uma ciência válida. Isso ele resolve na aula passada, tá certo? No capítulo da dialética transcendental. No capítulo de hoje vamos tentar resolver, né, fechar com chave de ouro a solução de Kant para o problema de como é possível a matemática pura, ou seja, a matemática de juízos sintéticos a priori, e como é possível a física pura, a física como uma ciência de juízos sintéticos a priori, como ciências válidas, né, que produzem conhecimentos verdadeiros. Então, no texto que eu deixei para vocês na sala virtual, eu deixei a primeira parte da doutrina transcendental do método, que fica lá pelas páginas B730 e poucos em diante, tá certo? Então veja como a gente já está adiantado na crítica da razão pura, né? A aula passada a gente estava lendo páginas do meio do livro, né? Página 350 e poucos, e agora a gente está na página 700 e poucos, tá certo? Então a gente pulou aí mais de 300 páginas, tá certo? Cerca de 300 páginas, tá certo? Então, vamos lá. Só que uma coisa que eu vou dizer é o seguinte: antes de começar a ler a doutrina transcendental do método, eu coloquei no texto, na sala, uma página aqui a mais, que na verdade representa o final da doutrina dos elementos, tá certo? Doutrina transcendental dos elementos. E vamos ver como é que Kant fecha a doutrina transcendental dos elementos. Vocês podem ter lido essa página em casa, ela é simples, né? Não é tão complicada assim. Mas eu já marquei uma parte aqui para a gente ler, ó, essa parte que está aqui realçada. Vamos ler aqui. Assim, todo o conhecimento humano começa por intuições, certo? Daí passa a conceitos. Conceitos são formados juntando intuições, tá certo? E termina com ideias. Ok? Só que as ideias da razão, né, para Kant são problemáticas, ok? Não esqueçam disso. Embora possua relativamente a estes 3 elementos fontes a priori, então o conhecimento humano possui relativamente a esses 3 elementos fontes a priori de conhecimento, que à primeira vez parecem desprezar os limites de toda a experiência, que à primeira vista parecem desprezar os limites de toda a experiência. Uma crítica integral convence-nos, no entanto, de que toda a razão, no uso especulativo, nunca pode ultrapassar, com esses elementos, o campo da experiência possível. Tá certo? Então eu queria ler essa parte que está realçada aí para vocês, tá certo? Então veja aí que ele está dizendo que as intuições, os conceitos e as ideias possuem fontes a priori, mas não podem ultrapassar os limites da experiência possível. Elas dão a entender que seria possível ultrapassar, mas não pode ultrapassar o limite da experiência possível, tá certo? E quem mostra que não pode ultrapassar o limite da experiência possível é a crítica. A crítica para Kant significa isso, significa o exame dos limites do conhecimento possível, tá certo? Então é isso que se faz na crítica da razão pura, é o exame dos limites da razão pura, tá certo? É por isso que o livro se chama isso. Bom, o resto dessa última página da doutrina transcendental dos elementos eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá certo? Porque a gente vai pular, nós vamos pular aqui algumas páginas. Então, ó, doutrina transcendental do método, o início da parte final da crítica da razão pura, tá certo? Doutrina transcendental do método. Só que a gente vai pular um iniciozinho. Esse iniciozinho aqui Kant diz como é que ele vai dividir a doutrina transcendental do método em disciplina, cânone e arquitetônica. Só que a gente não vai se debruçar sobre isso, porque a gente vai ler só uma parte do início da doutrina transcendental do método. Então, as divisões internas da doutrina transcendental do método não são muito importantes para nós, tá certo? A parte que a gente vai ler fica na disciplina da razão pura. A disciplina significa disciplinar a razão, tá certo? Impor limites à razão. A parte do método que impõe limites à razão seria isso, tá certo? O cânone e a arquitetônica, Kant fala de outras questões mais para frente, mas essa é a parte mais importante. E aqui, dentro da disciplina da razão pura, nós vamos nos debruçar aqui sobre a leitura de algumas páginas, certo? Dessa primeira seção, que é a disciplina da razão pura no uso dogmático. Ok? Então, o uso crítico é o uso de
questionar até onde vai, o uso dogmático é o uso mesmo, de verdade, você vai lá e usa, tá certo? E que dá conhecimento verdadeiro. Ok? Essa é a diferença entre o dogmático e o crítico para Kant. O crítico é examinar os limites, o dogmático é exercer, realizar o conhecimento dentro dos limites que a crítica estabelece. Então a crítica tem que vir primeiro. O problema da dogmática para Kant é de um uso dogmático sem o uso crítico que prepare o terreno primeiro, certo? Então Kant explica isso, mas a gente vai se debruçar sobre essa passagem aqui e as páginas em diante que são muito interessantes para quem quer estudar a filosofia da ciência de Kant, tá certo? Então vamos começar. A matemática, por isso que eu quero ler essa parte, tá certo? Fornece o exemplo mais brilhante de uma razão pura que se estende com êxito por si mesma sem o auxílio da experiência. A física também, mas note como Kant foca a matemática, né? Matemática era um objeto privilegiado pelos filósofos da ciência da Idade Moderna desde muito tempo, tá certo? Descartes deu uma importância enorme à matemática, mas antes de Descartes os filósofos da escolástica também já se interessavam pelos problemas da matemática, tá certo? Aí entrando no período medieval. Mas para Kant continua essa tradição de dizer que a matemática é uma das ciências mais importantes, uma ciência privilegiada. Só que ele vai falar da física também, mas primeiro ele começa falando da matemática. Vai falar mais sobre matemática, porque ele dá uma posição privilegiada a esta ciência no seu pensamento, na sua filosofia. Então a matemática faz esse exemplo mais brilhante de uma razão pura que se estende com êxito por si mesma. Então veja, a matemática consegue se estender, tá certo? A partir da razão pura, né? Sem o auxílio da experiência, tá certo? Olha só, essa parte é interessante, né? Os exemplos são contagiosos, especialmente para esta faculdade que se sente naturalmente lisonjeada por ter, noutros casos, a mesma felicidade que teve num caso particular. Ele está falando da razão, né? A razão que pode olhar para a matemática e achar que como a matemática dá certo, a metafísica vai dar certo também. Mas não é assim. Apesar da metafísica ser o filho próprio da razão, né? A razão cria a metafísica por si só, a matemática não, vamos ver. Por isso, a razão pura espera poder alargar-se no seu uso transcendental com a mesma felicidade e solidez que conseguiu no uso matemático. No uso transcendental aqui, Kant quer dizer o transcendente, tá certo? Sobretudo, se aplicar aí o mesmo método que neste caso foi de tão evidente utilidade. Então, note que ele vai falar aqui o método, né? Tá certo? Que neste caso foi de tão evidente utilidade. Importa-nos muito saber, portanto, se o método para alcançar a certeza apodítica, a certeza necessária, que pode ser demonstrada necessariamente, que se chama matemático, nesta última ciência, é idêntico àquele com que unicamente se procurava a mesma certeza na filosofia, que neste caso chama-se dogmático. Ok? Então, na ciência matemática ele vai chamar de matemático, na filosofia ele vai chamar essa certeza apodítica de dogmática, tá certo? Vamos lá. O conhecimento filosófico, essa parte é importante, certo? É o conhecimento racional por conceitos, certo? Então veja aí. Conhecimento racional por conceitos, tá certo? Conhecimento matemático por construção de conceitos. Essa palavra é importantíssima, tá certo? Conhecimento matemático por construção de conceitos. Construção de conceitos. Na minha dissertação de mestrado eu falei muito sobre isso, né? Minha dissertação de mestrado foi em grande medida sobre essa parte da crítica da razão pura, falar sobre o que significa construir um conceito. Vamos ver o Kant falando sobre isso. Porém, construir um conceito significa apresentar a priori a intuição que lhe corresponde, tá certo? Então, Kant vai falar mais sobre isso, então não vou explicar ainda, ele vai continuar falando sobre isso, tá certo? Para a construção de um conceito, exige, portanto, uma intuição não empírica, ou seja, uma intuição a priori, que, consequentemente, como intuição, é um objeto singular, mas como construção de conceito, de uma representação geral, nem por isso deve deixar de exprimir qualquer coisa que valha universalmente na representação, para todas as intuições possíveis que pertencem ao mesmo conceito. Certo? Então, como intuição é um objeto singular, né? Mas o conceito é uma representação geral, então esse objeto singular não pode deixar de exprimir qualquer coisa que valha universalmente na representação para todas as intuições possíveis que pertencem ao mesmo conceito. Veja o tamanho do problema filosófico, né? Como é que você pode pegar um objeto singular
que representa o universal para todas as outras intuições possíveis dentro do mesmo conceito. É como se em um você pudesse representar todos, né? Em uma intuição, você representar todas as intuições possíveis. Como isso é possível? Como é que a gente vai sair do universal, do singular para o universal? Como é que a gente vai sair do singular para o universal? Assim, construa um triângulo. O exemplo que Kant usa aqui do triângulo é por causa de Locke, né? Locke já estava esse problema, o problema do triângulo geral de Locke, né? Como é que é possível a gente usar um triângulo que representa todos os triângulos e tal. Então Kant continua a tradição de falar sobre triângulos nesse caso aqui. Construa um triângulo apresentando o objeto correspondente a um conceito. Né? O objeto correspondente ao conceito é uma intuição que corresponde aqui, tá certo? Seja pela simples imaginação na intuição pura. A imaginação de novo aqui, né? A imaginação como sendo a faculdade oculta da crítica da razão pura. Kant não fala muito da imaginação, mas ela tem uma importância muito grande, né? Seja de acordo com de acordo com a imaginação, sobre o papel na intuição empírica. Ok? Mas, em ambos os casos, completamente a priori, sem ter pedido modelo a qualquer experiência. Então você constrói um triângulo, como você desenha um triângulo no papel, sem procurar uma experiência correspondente no mundo empírico. Então você constrói espontaneamente, a partir da sua imaginação. Ou só na imaginação, ou quando você bota no papel, você cria uma intuição empírica, mas ainda assim, espontaneamente, a priori, criado a priori, tá certo? Aí veja o que Kant vai dizer agora, que é importante. A figura individual desenhada é empírica e, contudo, serve para exprimir o conceito sem prejuízo da generalidade deste. Tá certo? Pois nessa intuição empírica considera-se apenas o ato de construção do conceito, ao qual muitas determinações, como as da grandeza, dos lados e dos ângulos, são completamente indiferentes e, portanto, abstraem-se essas diferenças, pois não alteram o conceito de triângulo. Então, quando você desenha um triângulo no papel, você deixa de lado tudo que não faz parte do conceito de triângulo. Por quê? Porque você está criando uma figura arbitrariamente, tá certo? Você coloca naquela figura o que você quiser, né? Você tira daquela figura o que você vai colocar nela. Então, pode parecer complicado, mas essa parte muito importante da crítica, tá certo? É nessa parte aqui, na doutrina transcendental do método, que Kant vai fazer o amarrado geral de tudo que ele quis falar sobre ciência, durante toda a crítica da razão pura, durante as 700 páginas que vieram antes, tá certo? Então é uma parte muito importante e é muito profundo, tá certo? Veja só se você está entendendo em casa. Kant está falando aqui do problema do triângulo geral que Locke já estudava, né? O problema do triângulo comum de Locke. Qual o problema do triângulo comum de Locke? O matemático, quando vai demonstrar uma prova sobre o triângulo, ele só desenha um triângulo, mas aquela prova serve para todos os triângulos que você conseguir imaginar. Tanto os pequenos quanto os grandes, os desenhados com linhas verdes quanto os desenhados com linhas azuis ou linhas vermelhas, tá certo? Pintado de rosa ou pintado de roxo. Todos os triângulos vão ter aquelas propriedades que vão estar representadas naquela figura individual desenhada pelo matemático. Como isso é possível? Isso é o problema do triângulo geral de Locke, tá certo? Também chamado triângulo comum de Locke, tem dois nomes o problema. E a solução de Kant é essa, é que você desenha a priori, você cria uma intuição a priori que representa aquele conceito. Mas tem que ser uma intuição, Kant vai falar disso a seguir, tá certo? Tem que ser uma intuição, porque se fosse só o conceito, você não conseguiria deduzir nada. Vamos lá. Daqui a pouco a gente chega nessa parte que eu falei. O conhecimento filosófico considera, pois, o particular no geral. Então, o conhecimento filosófico, ele pega uma regra geral e considera o particular, tá certo? Daquela regra. O conhecimento matemático, o geral no particular e mesmo do individual. Então, você consegue ver o universal, que é que Kant está chamando de geral, tá certo? Por que não? Que ele gosta de usar palavras confusas. A partir do individual. Você vê o universal a partir do exemplo individual. Mas, a priori e por meio da razão. De tal modo que, da mesma maneira que este individual está determinado por certas condições gerais da construção, né? Então aqui a construção é uma palavra técnica para Kant, certo? Construção significa apresentar uma intuição. Também o objeto do conceito a que este individual corresponde, apenas como seu esquema, deve ser pensado como universalmente determinado. Peço desculpa aí, pessoal. Minha garganta está dando um arranhão aqui, né? Está dando aquela arranhadinha. Então, determinadas certas condições gerais da construção, né? Também o objeto do conceito corresponde apenas com seu esquema. Então, lembra quando a gente falou do esquematismo?
há algumas aulas atrás, há 2 aulas atrás. A gente falou sobre o esquema térmico. O esquema é uma imagem que representa um conceito, é uma determinação, né? Que o esquema é criado pela imaginação. Então, do jeito que ele falou da imaginação aqui em cima, né? Ele fala de esquema aqui embaixo. Então, essas palavras aqui estão amarradas, tá certo? Então, o esquema é a solução de como é possível construir um conceito. E nesta forma que consiste, por consequência, a diferença essencial entre esses 2 modos de conhecimentos racionais, entre o matemático e o filosófico, e não é sobre a diferença das matérias ou objetos que repousa. Então, não é a diferença de objeto, tá certo? Se bem que Kant depois vai falar que tem uma diferença nos objetos também. Kant pode ser um pouco confuso às vezes, né? Então, Kant está dizendo assim, que a diferença é que a matemática constrói seu conceito e a filosofia não. Então, não é a diferença de objeto, tá certo? É a diferença de como o conhecimento é feito, método. Aqueles que julgaram distinguir a filosofia da matemática, porque diziam da primeira que tinha simplesmente a qualidade por objeto, e a última, ou seja, a matemática, apenas a quantidade, tomaram o efeito pela causa. A forma do conhecimento matemático é a causa deste se reportar unicamente aos quanta. Quanta significa quantidade, certo? Latim. A forma do conhecimento, ou seja, o método do conhecimento matemático é a causa desse se reportar unicamente aos quanta. Essa parte é importante aqui, né? Com efeito, apenas o conceito de grandeza se pode construir, isto é, expor a priori na intuição. Mas as qualidades não se podem representar a não ser na intuição empírica. Então, as qualidades a gente precisa da experiência para ter qualidades, né? Mas a quantidade não. A quantidade eu consigo construir a priori, ou seja, apresentar um esquema que representa aquela quantidade a priori, sem precisar da experiência. Por isso, um conhecimento racional destas qualidades só pode ser possível por conceitos. Conhecimento racional das qualidades só pode ser possível por conceitos, tá certo? Então, botar aqui, ó, qualidades por conceitos. Assim, ninguém pode extrair uma intuição correspondente ao conceito de realidade, o que é real ou não é, a não ser da experiência, mas nunca pode aí chegar a priori, por si mesmo e com anterioridade à consciência empírica desta intuição. Então, os filósofos do período medieval, principalmente aí Abelardo, tá certo? Qual século é Abelardo? Não lembro, acho que é século VII, uma coisa assim, ou VI. O filósofo Abelardo do período medieval tentava provar a existência de Deus pelas qualidades do conceito de Deus, né? Ok? Como Deus era o ser perfeito, o existir é mais perfeito do que não existir, então Deus tinha que existir. Era mais ou menos assim o argumento chamado argumento ontológico de Abelardo, tá certo? É Abelardo mesmo? Acho que eu estou confundindo os filósofos aqui. Depois eu faço uma correção, tá certo? Pera, eu vou pausar aqui para checar se é esse filósofo que fez o argumento ontológico. Espera um pouquinho. Opa, estamos de volta, tá certo? Fui lá checar. Não é Abelardo, é Anselmo, tá certo? Eu confundi. Abelardo é o filósofo que estudava lógica na Idade Medieval. É Santo Anselmo do século XI, Santo Anselmo da Cantuária. Eu sabia que eu estava cometendo o equívoco dos nomes dos filósofos aqui. Santo Anselmo propõe uma prova da existência de Deus a partir das qualidades do conceito de Deus. Só que Kant vai dizer assim, qualidade só é possível na experiência, né? Não tem como você dizer que uma coisa existe ou não existe a priori. Agora vamos lá, continuando aqui. A forma cônica poder-se-á tornar o objeto da intuição sem qualquer ajuda empírica, simplesmente segundo o conceito. Então, assim, porque a forma cônica é uma quantidade, a quantidade de uma determinada representação do espaço, tá certo? É uma quantidade representada no espacialmente, é uma quantidade de relações entre retas e tal. Poderá se tornar objeto da intuição, sem qualquer ajuda empírica, simplesmente segundo o conceito. O conceito de cone a gente pode representar na intuição. Mas a cor desse cone deverá ser dada previamente numa experiência ou noutra. Vou realçar isso aqui, tá certo? De forma nenhuma posso representar o conceito de uma causa em geral na intuição, a não ser no exemplo que a experiência me fornece, e assim por diante. Então, as categorias que Kant fala, né, realidade, causa e efeito e tal, elas só são possíveis a partir se você pensar elas numa experiência possível. Elas não são possíveis assim você mostrar a causa em geral, mas só a causa de uma experiência possível, tá certo? Uma causa possível de uma experiência possível. De resto, a filosofia trata tanto de quantidade como a matemática, por exemplo, da totalidade da infinidade, etc. A matemática ocupa-se também da diferença entre linhas e superfícies, como espaços de diferente qualidade. É verdade, Kant está certo, a diferença entre linhas e superfícies é uma diferença de qualidade.
da continuidade e da extensão como de uma das qualidades dessa. Porém, embora em tais casos possuam um objeto em comum, o modo pelo qual o modo, certo, seja um método, a diferença, tá certo, entre a matemática e a filosofia é o método, tá? Aqui está provado na crítica à razão pura, certo? O modo pelo qual a razão o trata é completamente diferente na meditação filosófica e na meditação matemática. A primeira mantém-se simplesmente em conceitos gerais, ou seja, a filosofia se mantém em conceitos gerais. E esta última nada pode fazer com um mero conceito, mas apressa-se a recorrer à intuição, na qual considera inconcreto o conceito. Inconcreto significa representado numa intuição, embora não de modo empírico, mas simplesmente numa intuição que apresentou a priori, isto é, construiu. Olha, apresentar a priori é construir um conceito, tá certo? E na qual tudo aquilo que resulta das condições gerais da construção deve ser válido também, de uma maneira geral, para o objeto do conceito construído. Veja só, né? Resulta das condições gerais da construção deve ser válido também de maneira geral para o objeto construído. Então, Kant está dizendo que a diferença entre a matemática e a filosofia não é que a matemática estuda as qualidades e a filosofia estuda as quantidades. Confundir, né? Não é que a matemática estuda as quantidades e a filosofia estuda as qualidades. Na verdade, a diferença é a maneira como essas ciências estudam seus objetos. E ele vai exemplificar isso aqui no parágrafo seguinte, B744 aqui. Desse é um filósofo o conceito de um triângulo, e eu encargo de investigar à sua maneira como pode ser a relação da soma dos ângulos desse triângulo com um ângulo reto. Nada possui a não ser o conceito de figura, que está limitada por 3 linhas retas. Isso aqui era para ser retas, tá certo? Acho que está errado, é o erro de português aqui. E nessa figura o conceito de igual número de ângulos. Pode então refletir tanto quanto quiser sobre esse conceito, que a partir dele nada produzirá de novo. Por quê? Porque refletindo sobre o conceito você só produz juízos analíticos, e juízos analíticos não introduzem informações novas no conhecimento, né? Não produzem conhecimentos novos. E quem lembra aí das primeiras aulas, né, que eu falei sobre a diferença entre analítico e sintético. Pode analisar e tornar claro o conceito de linha reta, ou de ângulo, ou de número 3, mas não chegará a outras propriedades que não estejam contidas nesses conceitos. Tá certo? Mas que o geômetra tome esta questão. Começa imediatamente a construir um triângulo. A palavra construção de novo aqui, tá certo? Porque sabe que 2 ângulos retos valem juntamente tanto como todos os ângulos adjacentes que podem traçar-se de um ponto tomado numa linha reta, prolonga um lado do seu triângulo e obtém 2 ângulos adjacentes, que conjuntamente são iguais a 2 retos. Então, Kant está descrevendo como é que se prova que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, tá certo? Divide em seguida o ângulo externo, traçando uma linha paralela ao lado oposto do triângulo, e vê que daí resulta um ângulo adjacente que é igual ao ângulo interno, e etc. Consegue desta maneira, graças a uma cadeia de raciocínios, guiado sempre pela intuição, a solução perfeitamente clara e ao mesmo tempo universal do problema. Então, Kant, você utiliza uma intuição, por quê? Porque a partir da intuição você pode desenhar, né? Você pode construir retas, fazer cálculos, tá certo? Só que são operações feitas a priori. Você não precisa desenhar a reta e ficar olhando para a reta para chegar na conclusão. Você utiliza a intuição apresentada como um lugar, né, como o objeto sobre o qual você vai pensar para produzir novos conhecimentos, né? Então tem que ser um objeto intuição e não conceito, porque do conceito você não tira informações novas, tá certo? Então a solução perfeitamente clara e ao mesmo tempo universal do problema, né? A questão é a universalidade. Kant vai falar do universal daqui a pouco, tá certo? Daqui a alguns parágrafos. Então, acho que eu vou continuar lendo e depois eu vou fazer mais observações. Eu tenho umas observações interessantes a fazer nessa aula, mas que eu vou continuar lendo aqui e depois eu vou fazer mais, tá certo? A matemática não produz... Como é que é? A matemática, porém, não constrói simplesmente grandezas, quanta, como na geometria, como também... constrói também a pura grandeza, a quantitas. Qual é a diferença entre quanta e quantitas? São 2 palavras em latim que significam quantidade, mas quanta ele associa com a grandeza espacial da geometria e quantitas Kant diz que é o da matemática, da aritmética, tá certo? Da aritmética. Como acontece na álgebra, que faz inteiramente a abstração da natureza do objeto que deve ser pensado segundo um tal conceito de grandeza, né? Porque a álgebra usa incógnitas, né? O X. Então ele faz a abstração total da natureza do objeto, né? Então Kant aí falando da álgebra, né? E escolhe então uma certa notação de todas as construções de grandeza em geral, que são os números. Os números são o quê? A notação. Como é que é? A notação de todas as construções
notação de todas as condições da grandeza em geral. Grandeza em geral seria quantitas, como as da adição, subtração, extração de raiz, etc. Depois de ter indicado o conceito geral das grandezas, segundo as suas diferentes relações, representa na intuição, de acordo com certas regras. A gente viu que Kant diz que os esquemas são regras, tá certo? Certas regras gerais, toda operação pela qual é engendrada ou modificada a quantidade. Quando uma grandeza deve ser dividida por outra, combina os caracteres de ambas segundo a forma que designa a divisão e alcança assim mediante uma construção simbólica. Isso é interessante, tá certo? Uma construção simbólica, construção através de símbolos, tal como a geometria por uma construção ostensiva. Então, ostensiva significa construção no espaço, né? Kant também chama a construção ostensiva de construção geométrica, apropriadamente, né? Tá certo? Enquanto que a aritmética e a álgebra utilizam construções simbólicas, a geométrica do próprio objeto. Então, a construção, qual a diferença? A construção ostensiva constrói o próprio objeto e a simbólica não, constrói um símbolo que remete a uma regra, e essa regra é o objeto, tá certo? Aquilo que o conhecimento discursivo, aí o conhecimento discursivo é o da filosofia, tá certo? Mediante ciclos de simples conceitos, nunca poderia alcançar. Qual pode ser a causa dessas situações tão diferentes em que se encontram esses dois artífices da razão, dos quais um segue o caminho dos conceitos e o outro das intuições, que apresenta a priori de acordo com os conceitos? Então, essa parte aqui, ó, o que o outro segue a via das intuições, que apresenta a priori de acordo com os conceitos. Apresentar uma intuição a priori de acordo com o conceito é construir o conceito. A palavra que Kant introduz logo no início dessa passagem, a construção dos conceitos, que é um tema importantíssimo para compreender a filosofia da ciência de Kant. Segundo as teorias transcendentais acima expostas, a causa é clara. Não se trata aqui de proposições analíticas que podem ser engendradas por simples análise dos conceitos, no que teria o filósofo, sem dúvida, vantagem sobre o seu rival. Então, por isso, né? Porque o filósofo só produz, se você for analisar um conceito, você consegue produzir juízos analíticos, mas de proposições sintéticas que devem ser conhecidas a priori. Para proposições sintéticas você precisa de uma intuição. Então essa é a vantagem do matemático em relação ao filósofo, é que o matemático introduz uma intuição para representar o conceito e trabalha sobre a intuição, enquanto o filósofo só faz análise do conceito. Com efeito, só um parênteses aqui, o filósofo é capaz de produzir juízos sintéticos a priori, também, na razão, no caso da metafísica, só que aí nesse caso a gente já viu na aula passada que os juízos sintéticos a priori da metafísica, como por exemplo, Deus é a primeira causa, ou a alma é imortal, ou o mundo é a totalidade de todas as coisas que a gente imaginar, etc., são juízos sintéticos a priori inválidos, não produzem conhecimentos válidos, tá certo? Então, coitadinho do filósofo, né? Enquanto que o matemático apresenta uma intuição para essas coisas e aí ele tem essa vantagem logo de cara. E por que a gente não pode apresentar uma questão filosófica que a gente pode colocar para Kant? Por que a gente não pode colocar uma intuição para representar os conceitos dos filósofos, né? Uma intuição para representar os conceitos daqueles apresentados na dialética transcendental, as ideias da razão, uma intuição para representar Deus, uma intuição para representar a alma e uma intuição para representar a totalidade do cosmos. Porque o motivo é o seguinte: porque esses conceitos, as ideias da razão, são formados a partir do raciocínio ascendente e eles extrapolam completamente qualquer experiência possível. Então, não é possível representar em uma intuição a ideia que está contida nas ideias da razão. Qual é a ideia que está contida? A ideia do incondicionado, do absoluto, a primeira causa de todas. Não existe nenhuma intuição que possa representar a primeira causa de todas, tá certo? Você pode dizer assim, não, mas o Big Bang, a gente pode ver o Big Bang através de intuições aqui que a gente consegue captar, das ondas que a gente capta no universo e tal. Beleza, mas o Big Bang é a primeira causa conhecida do universo. Quem garante que não existe uma causa que veio antes da causa do Big Bang, né? Então, do ponto de vista da razão, sempre é possível perguntar o seguinte: a primeira causa conhecida é a causa A. E como é que eu sei que não houve uma causa B que veio antes da causa A? Tá certo? E assim por diante. Então, não é possível representar na intuição a primeira das causas, ou representar na intuição a totalidade do universo, ou representar na intuição um sujeito que não é objeto, que é puro sujeito. Não é possível, tá certo? Não existem intuições possíveis para isso. Nem símbolos, nem intuições simbólicas, nem esquemas simbólicos, nem esquemas ostensivos, né? Nem construções simbólicas, nem construções geométricas ostensivas. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, esse é o problema da metafísica. Com efeito, não devo considerar aquilo que realmente penso no meu conceito de triângulo. Este não é mais do que a mera definição. O conceito de triângulo é só a definição do triângulo. Pelo contrário, deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer esse...
Pelo contrário, devo sair dele para alcançar propriedades que não residem nesse conceito, mas contudo lhe pertencem. Então, propriedades que pertencem ao conceito, mas não estão dentro do conceito. Esse é o juízo sintético, tá certo? Ora, isso não é possível a não ser que determine um objeto segundo as condições, seja da intuição empírica, seja da intuição pura. Como assim, professor? Intuição empírica é se você desenhar o triângulo no papel, então intuição pura é se você só pensar no triângulo, imaginar o triângulo na sua imaginação pura, tá certo? A priori. No primeiro caso, medindo os ângulos do triângulo, teria apenas uma proposição empírica. Então, se você desenhar um triângulo no papel e medir os ângulos daquele triângulo, você tem um resultado empírico, é que aquele triângulo tem 180 graus. Mas veja só que genial a ideia de Kant, né? Que não encerra nenhuma generalidade, muito menos a universalidade, e da qual não é aqui o caso. O segundo procedimento, que é o da construção matemática, que é o que é a priori, tá certo? E precisamente aqui a construção geométrica, mediante a qual acrescento numa intuição pura, tanto como na intuição empírica, o diverso que pertence ao esquema de um triângulo em geral. Então, o esquema, né? O esquema é a solução, né? Tá certo? Porque não é uma imagem, é um esquema. E o esquema é uma regra produzida a priori. Por consequência ao seu conceito, neste modo de proceder, devem absolutamente ser construídas proposições sintéticas universais. Então, veja, voltando aqui um pouquinho. No primeiro caso, medindo os ângulos, né, empiricamente de um triângulo, teria uma proposição empírica que não encerra a generalidade. Então, se você desenha um triângulo no papel e mede os ângulos daquele triângulo, você tem um resultado de um triângulo. Mas se você constrói um esquema de um triângulo, ou seja, uma figura que representa apenas a regra do triângulo em geral, e faz uma demonstração sobre aquele, sem utilizar as propriedades particulares daquele triângulo desenhado, mas apenas propriedades que o triângulo em geral vai ter, você consegue uma demonstração para todos os triângulos possíveis, e não apenas para aquele triângulo único desenhado ali. Voltando aqui, porque Kant vai falar sobre os filósofos, né? Filosofaria, pois, em vão sobre o triângulo, isto é, refletiria de uma maneira discursiva, sem ultrapassar, no mínimo que fosse, a simples definição, pela qual, contudo, deveria justamente ter começado. Esse ele está falando do filósofo, né? Há, sem dúvida, uma síntese transcendental de puros conceitos, que, por sua vez, só tem êxito para o filósofo, mas que nunca se refere mais do que a uma coisa em geral, quaisquer que sejam as condições pelas quais a sua percepção possa pertencer à experiência possível. Aqui Kant está falando das categorias. As categorias elas se aplicam a uma experiência possível, ao conceito de uma coisa em geral, certo? Mas não dá para demonstrar nada sobre o triângulo a partir das categorias, tá certo? Mas nos problemas matemáticos não é disto que se trata, nem em geral da existência. Então veja só, né? Nem em geral da existência, mas das propriedades dos objetos em si próprios, unicamente na medida em que estão ligados aos conceitos desses objetos. Então veja só, né? Se ainda está um pouco confuso, que a gente vai continuar falando desse assunto aqui, deve ficar mais claro, né? Eu acho que ele está chegando num parágrafo aqui bem importante na próxima página. Vamos ler mais um pouquinho, depois eu faço alguns comentários. Procuramos, no exemplo citado, ainda é o exemplo do triângulo, tá certo? Apenas tornar evidente a grande diferença que há entre o uso discursivo da razão, segundo conceitos, e seu uso intuitivo, fundado na construção de conceitos. Ora, naturalmente, pergunta-se qual seja a causa que torna necessário este duplo uso da razão, e em que condições se pode reconhecer se apenas tem lugar o primeiro ou também o segundo. Todo conhecimento se refere, em última instância, a intuições possíveis, pois somente por estas etapas é dado um objeto. Ora, deixa eu pegar isso aqui, isso aqui é importante também. Ora, há um conceito a priori, um conceito não empírico, ou contém já em si uma intuição pura, e neste caso pode ser construído, ou então nada contém a não ser a síntese de intuições possíveis, que não são dadas a priori. E então, por intermédio desse conceito, pode-se bem julgar sinteticamente a priori, mas apenas se julgará discursivamente sobre o segundo conceito, e nunca intuitivamente pela construção do conceito. Essa parte aqui que ele está falando da síntese, cadê? A não ser a síntese das intuições possíveis. Esse é o objeto das categorias, né? O objeto das categorias é a síntese de intuições possíveis. Síntese, pessoal, se estiver confuso para você, significa soma ou união. Kant está falando que o objeto da categoria é simplesmente a soma das intuições que a gente pode ter, tá certo? E é aí que as categorias se aplicam. Ora, de todas as intuições, nenhuma é dada a priori, exceto a simples forma dos fenômenos, espaço e tempo. Então, da síntese das intuições possíveis, só existe a priori o espaço e o tempo. Todas as outras intuições possíveis são empíricas, por isso que não dá para você deduzir as categorias ou fazer cálculos com as categorias a priori, como os matemáticos fazem com os objetos da matemática. Porque os objetos da matemática têm relações com o espaço e o tempo. E as categorias têm relação com essa síntese de intuições possíveis. Também estão relacionadas ao espaço e tempo, mas
é outra forma de formar conceitos, tá certo? São conceitos formados de outras maneiras, não através da construção. E pode-se representar a priori na intuição, isto é, construir um conceito do espaço e do tempo como quanta, ao mesmo tempo que a sua quanta é quantidade, tá certo? Ao mesmo tempo que a sua qualidade é a sua figura, ou também simplesmente a sua quantidade, a simples síntese do diverso homogêneo. Do diverso é a diversidade, tá certo? A síntese significa que a soma da diversidade semelhante entre si mediante o número. Então, veja só o que Kant diz que é o número, né? A simples síntese do diverso homogêneo, que é o número. Então, quanta é o espaço, é a figura, né? Quanta é a quantidade geométrica, Kant já tinha definido antes, tá certo? A sua quantidade seria que a quantitas, a simples soma da diversidade homogênea mediante o número. O número é isso, é uma regra de síntese do diverso homogêneo, da diversidade do homogêneo. Beleza? A homogeneidade é o quê? Aquilo que é parecido consigo mesmo. Tipo, quantas cadeiras eu tenho nessa sala? Eu vou fazer uma síntese do homogêneo diverso, né? Dos semelhantes, das coisas semelhantes. Ficou claro? Espero que tenha ficado. Vamos continuar aqui, que tem mais um pouquinho que a gente vai ler ainda. A matéria dos fenômenos, porém, pela qual nos são dadas as coisas no espaço e no tempo, pode ser apenas representada na percepção e, por consequência, a posteriori. Então, a matéria dos fenômenos é a posteriori. O único conceito que representa a priori esse conteúdo empírico dos fenômenos é o conceito de coisa em geral. E o conhecimento sintético a priori desse conceito não pode fornecer mais do que a simples regra da síntese daquilo que pode dar a percepção a posteriori, mas nunca fornecer a intuição do objeto real, porque esta deve necessariamente ser empírica, né? Então, veja só. O que ele está dizendo é que a diferença entre os conceitos de matemática e as categorias, tá certo? Ele não deixa isso muito claro, mas esse é o tema que ele está debatendo, né? Quando ele fala que a síntese de um objeto em geral, esse é o objeto das categorias. As categorias se aplicam à síntese de um objeto em geral. Mas ele está dizendo assim que as qualidades desse objeto em geral a gente só vai saber empiricamente, enquanto que, por se basear no espaço e no tempo, os conceitos da matemática podem formar a figura, que é espacial, ou a quantidade, através do número, que é homogêneo. Ok? Interessante, né? Então, é por isso que a matemática produz juízos sintéticos a priori válidos. A gente vai chegar na física daqui a pouco aqui. Kant não vai falar muito sobre física não, mas tem um parágrafo que ele dá a entender sobre a física, tá certo? Sim, por falar nisso, eu falei que a gente vai chegar na física daqui a pouco, mas na verdade não, a gente já pode falar um pouquinho de física nesse ponto aqui que eu li, tá certo? Então, de onde é que vem a possibilidade da física produzir juízos sintéticos a priori em Kant? A física, ela é mais complexa do que a matemática. A matemática funciona porque as intuições a priori estão lá para garantir que ela funcione, tá certo? As construções a partir do espaço e do tempo, né? As intuições apresentadas a partir do espaço e do tempo. Enquanto que a física depende da categoria, né? A categoria de causa e efeito, que é essencial para a física, ela só se aplica à síntese de um objeto possível. Então, seria o objeto da física, seria então a partir dos princípios que a gente forma, a partir da utilização das categorias em uma experiência possível, tá certo? Essa é que é a explicação da física para Kant. Kant escreve um livro sobre isso, sobre os princípios da ciência da natureza, mas a gente não vai ler, né? A gente vai se limitar apenas a ler a Crítica da Razão Pura. O livro que Kant se debruça mais a física, ele é posterior à Crítica da Razão Pura, foi escrito poucos anos depois. As proposições sintéticas, que dizem respeito às coisas em geral, cuja intuição não pode ser dada a priori, são transcendentais. Então, são transcendentais. Por isso, as proposições transcendentais não podem nunca se dar por construção de conceitos, mas apenas segundo conceitos a priori. Contém simplesmente a regra segundo a qual uma certa unidade sintética daquilo que não pode ser representado intuitivamente a priori deve ser procurado empiricamente. Ele dá uma regra do que você vai procurar na experiência. Isso aqui, a física funciona assim também, né? Quando você faz um cálculo de que um objeto vai se mover a x metros por segundo ao quadrado, vai se acelerar, né? Tem a aceleração x metros por segundo ao quadrado. Isso é uma regra de um objeto, não é de um objeto específico, de um objeto que você está construindo a priori, mas é uma regra de uma síntese a priori, de uma soma a priori de intuições possível, que você depois vai usar a percepção para procurar no mundo empírico, tá certo? Mas não podem, em caso algum, apresentar a priori nenhum dos seus conceitos, apenas o fazem a posteriori, mediante a experiência, que só torna possível de acordo com essas proporções sintéticas. Então, a física tem essa característica, ela torna possível
ela é possível uma proposição sintética em geral, mas o resultado específico você tem que ir lá procurar na experiência, enquanto que a matemática não. A matemática é toda a priori, ela é mais pura do que a física, de certa maneira, tá certo? Por quê? Porque a matemática está ancorada nas intuições de espaço, a geometria, e de tempo, através da noção de número, que é um esquema construído no tempo, tá certo? A aritmética através do tempo, por causa do esquema do número. Ficou claro o que eu disse? Acho que ficou meio confuso, né? Voltando. A diferença entre a matemática e a física é que a física trabalha com uma síntese possível de uma experiência possível. Você tem que depois buscar lá na experiência empírica o resultado para confirmar, tá certo? Enquanto que a matemática não. A matemática constrói esses conceitos porque ela tem uma ligação mais direta com as intuições. A geometria tem uma ligação direta com a intuição do espaço, que permite a construção direta sobre o espaço, que é a construção ostensiva, apresentar uma figura no espaço diretamente. E a matemática tem uma ligação um pouco menos direta com o tempo, através do esquema do número, que é uma determinação do tempo. Tá certo? Para formular um juízo sintético de um conceito, devemos sair desse conceito e mesmo recorrer à intuição no qual é dado. Com efeito, então, juízo sintético de um conceito, tá certo? Juízo sintético de um conceito. Com efeito, esses aqui são os conceitos matemáticos. Se permanecermos no que está contido no conceito, o juízo seria meramente analítico, uma explicação do pensamento segundo aquilo que realmente nele está contido. Mas posso passar do conceito para a intuição, pura ou empírica, que lhe corresponde, é examiná-lo em concreto. Aí quando ele fala assim, em concreto, Kant está falando da construção, do conceito construído. E conhecer a priori ou a posteriori o que convém a seu objeto. Então, quando você passa para a intuição, pura ou empírica, se for pura, é a construção, tá certo? Empírica não, empírica é simplesmente a experiência. O primeiro caso é o conhecimento racional e matemático pela construção do conceito. O segundo, o conhecimento simplesmente empírico, mecânico, que nunca pode dar proposições necessárias e apodíticas. Assim, poderia analisar o meu conceito empírico de ouro, sem ganhar com isso mais do que poder enumerar tudo o que penso realmente com essa palavra, de onde resulta, sem dúvida, um melhoramento lógico do meu conhecimento. Kant considerava que a lógica não era uma ciência de verdade, ela só esclarecia o conteúdo de outras ciências, certo? Ela era a antecâmara das ciências, o vestíbulo das ciências, tá certo? Um melhoramento, mas não se obtém nenhum aumento ou adição, não se obtém conhecimentos novos. Porém, tomo a matéria que se apresenta com este nome e junto-lhe percepções que me fornecem diversas proposições sintéticas, mais empíricas. Certo? Então, a matéria das intuições, a matéria empírica, você pode fazer sínteses a partir da experiência, mas aí são sínteses empíricas. O conceito matemático de um triângulo eu construí-lo-ia, isto é, dá-lo-ia a priori na intuição, e dessa maneira adquire um conhecimento sintético mais racional. Então veja só, Kant está diferenciando o conhecimento só por conceitos, que é analítico, o conhecimento a partir da experiência, que é sintético, mas é a posteriori, é empírico, e o conhecimento da matemática, que por você construir um conceito a priori, ou seja, apresentar uma intuição a priori para aquele conceito, que segue a regra daquele conceito, você consegue um juízo sintético e a priori, não a posteriori. Certo? Então, o da experiência é a posteriori, o dos conceitos é só analítico, mas quando você junta um conceito a priori com uma intuição a priori, você cria um juízo sintético a priori. Legal, né? É bacana a explicação de Kant para por que a matemática funciona. Mas se me é dado o conceito transcendental de uma realidade, de uma substância, de uma força, etc. Então, este não designa nenhuma intuição empírica, nenhuma intuição pura, mas simplesmente a síntese das intuições empíricas. Isso aí é o caso da física, tá certo? Que, portanto, não podem ser dadas a priori. E porque a síntese não pode elevar-se a priori à intuição que lhe corresponde. Não pode. Portanto, o resultado desse conceito tem uma proposição sintética determinante, mas apenas um princípio da síntese de intuições empíricas possíveis. Então, essa é a ideia da física de Kant. A física não produz proposições sintéticas que possuem assim um objeto próprio, digamos assim, mas produz proposições sintéticas que representam, na verdade, uma regra de síntese para outras intuições empíricas possíveis. Então, quando eu digo que um carro se movimentou 50 km por hora, eu não estou falando de um carro específico, né? Nem de um objeto específico. Poderia ser um carro, poderia ser um pássaro, poderia ser um avião, poderia ser um pedestre que corra muito, muito rápido, tá certo? Mas o objeto não importa. O que importa apenas é que é a soma de intuições possíveis que podem se adequar àquele esquema. Por quê? Porque o objeto da física não é nem a intuição a priori, nem a intuição a posteriori. É a soma das intuições possíveis em geral. Legal, né? O negócio é profundo. A parada é profunda, pessoal.
Vamos contar uma lenda aqui, a gente está quase chegando na parte que eu queria parar. Uma proposição transcendental é, portanto, o conhecimento sintético da razão segundo simples conceitos e, por conseguinte, discursivo, pois é só por seu intermédio que se torna primeiramente possível toda unidade sintética do conhecimento empírico, mas sem com isso seja dada a priori qualquer intuição. E aí Kant terminou aqui, né, falando sobre uma proposição transcendental, né? Seriam as proposições da crítica da razão pura, né, que estuda o transcendental, estuda a possibilidade dos conhecimentos, a possibilidade dos conhecimentos a priori e tal. Então, assim, esse parágrafo aqui ele é confuso, né? É um parágrafo longo. Esse parágrafo começa aqui na B749 e vai até a B750, até o final da B750, né? Uma página e um pouquinho inteira, um parágrafo só. Mas ele é muito interessante porque ele fala da filosofia, fala da matemática, da física e fala do transcendental, né? Que é o projeto kantiano de estabelecer como é possível os conhecimentos sintéticos a priori. Então vamos lá. Vou ler essa parte aqui também. Acho que vou, né? Vou ler aqui a B751 também, e depois eu paro. E faço comentários, tá certo? Há, assim, dois usos da razão, os quais, não obstante a universalidade do conhecimento e a sua geração a priori, que têm de comum, são muito diferentes. Esse eles têm de comum, eles são a priori, tá certo? São muito diferentes na sua marcha, isto porque no fenômeno, considerado aquilo pelo qual todos os objetos nos são dados, há dois elementos, a forma da intuição, espaço e tempo, que pode ser conhecida e determinada completamente a priori, e a matéria, que é o elemento físico, ou conteúdo, que significa algo que se encontra no espaço e no tempo, mas não é o espaço e o tempo, se encontra no espaço e no tempo, e por conseguinte contém uma existência e corresponde à sensação. A forma da intuição, parará. Essa parte aqui é muito importante, tá certo? Com respeito ao último elemento, que é o empírico, nunca pode se dar de maneira determinada, a não ser empiricamente. Acabei de falar isso, né? Não podemos ter nada a priori que não sejam conceitos indeterminados da síntese de sensações possíveis, na medida em que pertencem à unidade da apercepção. A percepção significa percepção de nós mesmos. Mas, professor, Kant fala da percepção em alguma passagem da crítica? Fala. Uma das partes da crítica que a gente pulou se chama dedução transcendental das categorias, é uma das partes mais difíceis da crítica da razão pura. Um dos temas principais da dedução transcendental das categorias é o tema da apercepção, é como é possível a percepção de si mesmo, certo? Que pertence à unidade da percepção numa experiência possível. Então, a unidade da percepção é a nossa sensação interna, tá certo? Porque as nossas sensações externas são subalternas às nossas sensações internas para Kant. Porque o que é externo, a gente só percebe se ele passar para dentro da gente, tá certo? Isso até foi tema de uma das nossas aulas passadas aí, acho que a aula número 4 ou 5, tá certo? Com respeito ao primeiro, podemos determinar a priori nossos conceitos na intuição. Ele está falando aqui do espaço e do tempo, tá certo? Porque nós criamos para nós, no espaço e no tempo, uma síntese uniforme. No espaço e no tempo, uma síntese uniforme. Os próprios objetos, considerando-os simplesmente como quantidade, tá certo? O primeiro uso da razão é o uso por conceitos, e neste uso não podemos fazer mais do que submeter a conceitos os fenômenos. Então, submeter a conceitos fenômenos, você pega os fenômenos e encaixa no conceito. Segundo o seu conteúdo real, fenômenos esses que não podem ser determinados senão empiricamente, isto é, a posteriori, mas em conformidade com esses conceitos como regras de uma síntese empírica. Então, o conceito é uma regra do que você vai juntar. Então, você tem um conceito de cavalo, você só vai adequar, encaixar no conceito de cavalo fenômenos que na sensação empírica se adequam à regra a priori do conceito. Ficou claro? Você tem a regra do cavalo, você vai lá e coloca os cavalos naquele conceito de cavalo, na percepção do cavalo. E você não coloca as cadeiras, tá certo? Você não coloca as cadeiras no conceito de cavalo. Por quê? Porque são sensações diferentes. A sensação visual da cadeira é uma, a sensação visual do cavalo é outra, tá certo? O segundo é o uso da razão por construção, aqui é o da matemática, de conceitos, no qual... construção de conceitos. Bom frisar isso aqui também. Construção de conceitos, né? Esse é o tema principal da matemática, certo? No qual estes, reportando-se já a uma intuição a priori, independentemente de todos os dados empíricos, podem ser dados de uma maneira determinada na intuição pura. Examinar tudo o que existe, uma coisa no espaço e outra no tempo, uma coisa no espaço ou no tempo, para saber se em que medida se trata ou não de um quanto, ou seja, uma quantidade, se neste uma existência ou uma falta de existência deve ser representada, até que ponto esse algo que preenche o espaço e o tempo é um primeiro substrato ou uma simples determinação,
se tem uma relação de sua existência a qualquer outra coisa como causa e efeito, e finalmente se quanto à existência se encontra isolado ou em dependência recíproca com outras coisas, examinar a possibilidade dessa existência, a realidade e necessidade ou os seus contrários. Tudo isso pertence ao conhecimento racional do conceito, que é o filosófico, que são o conceito, que são categorias, né? São categorias. A dependência é uma categoria, né? A causalidade é uma categoria, a existência é uma categoria, tá certo? Substrato aqui é a categoria permanência, é o que subsiste, né? Substrato é o que subsiste, existência, todas essas aqui são categorias. Mas, só para fechar aqui a leitura, determinar a priori no espaço uma intuição, uma figura, dividir o tempo, a duração, ou simplesmente reconhecer o que tem de universal a síntese de uma só e mesma coisa no tempo e no espaço, e como resultado da grandeza de uma intuição em geral, o número, é a operação racional por construção de conceitos e chama-se matemática. Então, pessoal, o nosso desafio da aula de hoje foi explicar que danada era essa construção. A gente leu aqui as partes mais importantes, tá certo? Eu vou deixar aqui nessa página aqui. Não vou terminar a aula ainda, eu vou falar mais um pouquinho. Mas essa é a ideia da construção do conceito de Kant, tá certo? A ideia é que você pode apresentar a priori uma intuição que, por ser um esquema, tá certo? Um esquema é uma regra que condiz com o conceito, você consegue representar numa intuição tudo que o conceito tem universal, mas você apresenta isso numa imagem singular. E essa é a solução do problema do triângulo geral de Locke, de Kant, tá certo? Essa é a solução de Kant para o problema geral de Locke, também conhecido como triângulo comum de Locke, problema do triângulo comum de Locke. Só queria fazer uma observação que é o seguinte: o tema da construção é importantíssimo. Sem entender construção não se entende a filosofia da matemática de Kant, e sem entender aquela questão lá da síntese de uma experiência possível não se entende a filosofia da física de Kant, tá certo? Que tem a ver com as categorias, como as categorias se aplicam à experiência possível, tá? Essa é a filosofia da física de Kant. Mas eu queria dizer para vocês que na literatura secundária tem se debatido muito ao longo das décadas, tá certo? O que é que significa exatamente essa construção de conceitos, o que é que Kant estava pensando quando ele pensava na construção de conceitos. Tem um filósofo chamado Jaakko Hintikka, que é um filósofo finlandês, se eu não me engano, que deu uma interpretação diferente da construção de conceitos, que ele dizia que a construção de conceitos era o que se entendia por ecteses, tá certo? O que é a ectese? A ectese é o seguinte: em Euclides, isso aqui é um trecho em inglês, né, dos elementos de Euclides. Você começa com alguns elementos já desenhados no papel, cada proposição começa com alguns elementos já desenhados no papel, e depois os elementos vão sendo acrescentados. Por exemplo, aqui, ó, numa linha infinita, numa linha finita dada para construir um triângulo equilátero. Então você já começa com a linha finita dada, né? A e B é a linha finita dada. Aí o que é que Euclides vai dizer? Você desenha um círculo com o A, onde o A é o ponto, é o epicentro do círculo. Você desenha um outro círculo onde o B é o epicentro do outro círculo, e o lugar em que os dois círculos se encontram, você ponto C, você produz um triângulo equilátero, tá certo? Então, o que é ectese? Ectese é um termo em grego, uma palavra em grego, que significa, na demonstração de Euclides, é o passo em que Euclides está desenhando os círculos. Ele desenha um círculo aqui, onde A é o centro, desenha outro círculo aqui, em que B é o centro. E como é que se traduz a palavra ecteses para o alemão, né, na época de Kant? Seria a palavra que Kant usava para dizer construção. Tá certo? Então, ecteses Kant traduziria como construção. Então, quando Kant falava construção de conceito, essa é a teoria de Hintikka, tá certo? Será que ele não estava pensando na ecteses de Euclides, em que ele construía, ele acrescentava elementos aos dados que já estavam presentes no papel para chegar numa conclusão? O que permitia chegar a uma conclusão era a construção, tá certo? Esse é o teorema de Hintikka, que construção seria o passo que se acrescentam novos elementos de uma figura para chegar numa conclusão. E Kant tem trechos que Kant dá a entender que seria alguma coisa assim, tá certo? A ecteses, a construção, não seria a conclusão, mas seria o que permitiria chegar na construção através do acréscimo de elementos na demonstração de Euclides, né, no modelo de demonstração geométrica que Euclides já utilizava. Uma outra leitura possível, que tem uma raiz aí num filósofo chamado Gordon Brittan, mas que foi revisitada recentemente por um professor de filosofia que trabalha no Brasil, um filósofo chamado Abel Lassalle Casanava. Atualmente ele é professor da Universidade Federal da Bahia, tá certo? Professor titular da Universidade Federal da Bahia. É que, em vez de ecteses, a construção significaria a eliminação do existencial.
o que é a eliminação de distância. Vocês podem ver aqui, né? Você tem uma frase existencial, isso aqui é lógica, pessoal. Quem não conhece lógica vai achar estranho, mas é o seguinte, essa frase aqui significa, existe um X que possui a propriedade P, existe um indivíduo X que possui a propriedade P, aí você supõe que esse indivíduo X é um indivíduo C é um indivíduo determinado, X é um indivíduo qualquer, pode ser qualquer indivíduo, você é um indivíduo indeterminado, é uma incógnita. C é um indivíduo determinado, é só aquele indivíduo ali. E você diz assim, então C é um indivíduo, e aí você pode dizer, então, C possui a propriedade P, por quê? Porque C é um indivíduo arbitrariamente colocado na demonstração para substituir o existencial. Você elimina o existencial, você tira o existencial da fórmula para chegar nessa conclusão aqui de que C, esse indivíduo introduzido arbitrariamente na demonstração, possui propriedade P. E falando em termos com outra linguagem, uma linguagem não lógica, seria assim, né? Se existe alguém que possui a propriedade P, a gente pode supor, por exemplo, só para fins de demonstração, que C, o indivíduo C possui a propriedade P, tá certo? Se existe algum pintor no mundo, Carlos é um pintor hipotético, né? Vamos supostamente aceitar que Carlos é um pintor, por quê? Porque existe algum pintor no mundo, Carlos pode ser esse exemplo de pintor aqui que a gente está imaginando. Esse seria o processo de eliminação existencial, e a ideia é que a construção do conceito de Kant seria também um processo de eliminação existencial. Você tem uma frase como, por exemplo, existe um triângulo equilátero, e aí você apresenta um triângulo no papel, que seria um indivíduo, né, que substituiria a regra de um triângulo geral e tal. Então, assim, são duas leituras possíveis modernas, né? A leitura de Hintikka é que Kant estaria fazendo o processo de Euclides, a leitura do professor Abel Lassalle Casanava é que Kant estaria fazendo esse processo de lógica moderna através do termo construção, tá certo? São duas leituras possíveis do que significaria a construção do conceito, introduzir um elemento aqui ou introduzir uma figura desenhada aqui, mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, é que independente de que qual leitura esteja mais correta que a outra, o que é importante mesmo compreender da construção do conceito de Kant é que ela é essencial para diferenciar a matemática da metafísica e explicar por que a matemática dá certo e a metafísica não dá, tá certo? E esse é um dos grandes desafios de Kant. O outro desafio de Kant de explicar por que a física dá certo e a metafísica não dá, como é que a física dá certo, é através da ideia da síntese de uma experiência possível, que Kant trata disso quando ele trata das categorias, né? Que as categorias só se aplicam a uma síntese de uma experiência possível. E aí as regras que a gente tira a partir da utilização a priori desses conceitos a priori, a gente depois busca numa experiência empírica dada, tá certo? Para confirmar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido divertido para vocês o passeio pela filosofia da ciência de Kant, né? Especificamente a gente, obviamente, né, se debruçou muito mais sobre matemática, física e metafísica, e espero que tenha ficado claro o que é a construção de conceitos, que é o grande tema dessa parte da crítica da razão pura que a gente trabalhou hoje. É dos assuntos mais interessantes que eu acho na crítica da razão pura, a construção de conceitos. E antes de terminar a aula, eu só gostaria de dizer que muitos filósofos brilhantes, geniais, inclusive especialistas na área de filosofia da matemática, interpretaram Kant equivocadamente porque não compreenderam o que era a construção do conceito. Tanto Gottlob Frege, que é o pai da lógica moderna e o pai da corrente mais importante da filosofia da matemática no início do século XX, quanto Bertrand Russell, que é tipo o outro pai da lógica moderna e um outro filósofo também muito importante do início da filosofia da matemática no início do século XX, ambos interpretaram Kant equivocadamente porque não compreenderam que a intuição que representa o conceito matemático para Kant é uma intuição construída a priori a partir de uma regra e não uma intuição empírica. Eles cometem erros na leitura deles de Kant porque eles supõem que Kant, quando Kant fala de construir um triângulo, que Kant estaria se atendo a uma imagem empírica desenhada no papel. E a gente viu que não é isso, né? O triângulo desenhado no papel, a gente abstrai, viu Kant falar disso, a gente abstrai tudo que nele não interessa e pega nele só o que interessa para ser a representação de um conceito, uma regra que representa um conceito. Isso funciona para Kant tanto para os triângulos desenhados no papel quanto para os números. Ou os dedos, lembra aquela passagem lá da B16, na introdução, Kant fala do 5 mais 7 é igual a 12, e ele diz, né, se você pegar 5 dedos e 7 dedos, tarará, tarará, você pode achar estranho Kant falar que a gente faz conta matemática usando dedo, mas na verdade ali o dedo representa um símbolo, é um símbolo que representa uma regra, e não é o dedo empírico mesmo, mas é a ideia que o dedo traz para a gente como uma regra que representa um conceito. Então, eu considero que essa passagem, essa parte que a gente leu hoje,
da doutrina transcendental do método, ela é a chave, né, que fecha a leitura da crítica da razão pura em relação a esse problema da matemática, tá certo? E também da física, mas obviamente Kant foca mais na matemática. E eu espero que vocês tenham gostado do curso, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido bastante. E eu deixo com vocês aí o meu forte abraço, tá certo? Espero que todo mundo fique bem, que a gente passe com saúde por essa situação aí de pandemia, tá certo? E a gente se encontra no futuro aí em novos cursos que eu ainda estou planejando, mas vão ter mais cursos para frente, tá certo? Então fiquem de olho aí, pessoal, e um abraço para vocês, até a próxima.